E aí, pessoal, eu sou o Soraisen e nada melhor do que jogar o modo arcade e achar aqueles personagens secretos, Alan. Bom, eu sou Alanios e US$ 1 milhão pode influenciar em qual boneco você vai escolher. Exatamente, porque hoje a gente vai falar, né? A gente comentou no episódio anterior aí sobre o competitivo dos jogos de luta e como isso está influenciando nos jogadores casuais, né? Hoje em dia. E a gente vai falar exatamente disso, né? Como que o competitivo hoje em dia tá tão grande, né? Nos jogos de luta, né? Uma coisa que foi crescendo aí gradualmente e a gente viu, né? Recentemente muitos players aí saindo de alguns jogos, indo para outros, né, e tal, por causa talvez de premiação, talvez porque um jogo seja mais balanceado do que outro, enfim, né, tudo isso aí. Então, primeira coisa, né, Alan, é que no outro episódio a gente comentou aí sobre como que as DLCs influenciaram no jogo, né, como que às vezes um jogador ali que jogava modo arcade lá antigamente, ou jogava modo história, essas coisas hoje em dia já não liga tanto, porque o que pega mesmo é o competitivo, né? E isso acaba sendo muito importante para os jogos de luta, né, em geral, porque faz o cenário sair da bolha, né? Crescer mais, entre outras. É, como é que se diz? Entre outros jogos, né? Entre outros players de outros jogos, outras comunidades, né? Mais fácil. Só que ao mesmo tempo cria uma coisa de você não consegue meio que jogar sem pressão mais, eu digamos assim, né? Você acaba sempre tendo que pender a pegar um personagem que é bom ou a aprender o jogo do jeito correto ali e tal, correto entre aspas, né? Então tem tudo isso, né? Então a gente pode começar falando sobre o jogo que meio que iniciou isso nos jogos de luta, que foi o Street Fighter, né? O Street Fighter, principalmente no 4 e no 5 ali, eles viram que cresceram muito com essa coisa de competitivo, né? Tanto que o 5 foi feito para isso, praticamente, como um jogo de esportes, não pensaram tanto no casual quando lançou, e acabou ali trazendo muitos problemas no lançamento por conta disso, né? Só que acabou se tornando uma coisa padrão, né? A partir dali. Então, quando lança um jogo, as pessoas estão mais focadas ali, né? Em competir, né? Em ver o competitivo do jogo, do que realmente pegar, aproveitar os modos extras e tudo mais que tem ali, né? Minha pergunta então, né, para você, eu sempre começo perguntando alguma coisa. É, você acha que hoje o cenário de jogo de luta, né, no mundo assim, já tá bem compacto, digamos assim, já tá tipo assim, bem fechadinho, né? Tipo, as pessoas vão assistir, vão torcer, tal, ou você acha que ainda tá muito pequeno e precisa de algo a mais? Tá. Dentro do fighting game, eu acredito que dá pra crescer muito ainda. Como a gente comentou no vídeo anterior, a questão do jogo sempre é entender que ele é um produto, que a empresa quer ganhar dinheiro com ele, e esportes é um meio de vender, certo? Então, o cenário competitivo para a empresa é como eu faço para vender esse jogo. Vou criar esse cenário, entende? Então, futebol também não é diferente disso, né? Então, como é que o futebol ele é usado como entretenimento para ter pessoas que queiram aprender futebol e treinar na escolinha do São Paulo, do Corinthians e tudo mais, e tal. É uma indústria que está se retroalimentando, tá? Uhum. E fighting game não é diferente disso. Fighting game é a mesma ideia. Na verdade, todos os jogos que tem esportes são assim. Campeonato sempre existiu. Sim. Não é um negócio novo, né? A gente Desde o tinha Street na Fighter época. 2, né? Mas até de outros jogos, se for ver, a gente tinha na época do Mega Drive ali, campeonatos que eram feitos lá no Japão de uma espécie de speedrun, né? Então era quem conseguia pegar mais argolinha no Sonic em menos tempo, sabe? Ah, Então sim. tinha a rota, aí o cara tinha que estudar qual que era a rota que ele ia fazer e tal. Então esse tipo de pensamento, ele é já arcaico dentro da indústria, né? Desde que existe videogame e dá pra competir, a Uhum. gente tá competindo.
Isso daí é uma coisa que é bem comum. No entanto, a gente comentou da ideia de que, isso daí também no vídeo anterior, que a indústria está tentando descobrir ainda como entender o fighting game como um produto, né? Então a gente tem o jogo de luta hoje, que ele não é um produto muito sólido, a gente não tem uma consistência muito grande de qualidade. Alguns vão para o gameplay, outros vão para acessibilidade, outros. O ponto é que, como que a gente faz para trazer mais jogador? É sempre essa a ideia. E aí, nesse sentido, eu entendo que conforme o jogo de luta melhora como produto, ele traz mais players, e ele trazendo mais players, o cenário competitivo consequentemente aumenta. Sim. A questão é quando que isso vai acabar se tornando uma bolha e quando essa bolha vai estourar, porque as premiações estão absurdas, e eu não sei se ainda se há um prospecto de lucro dentro dessa parte de esportes. Até onde eu vi, é algo que é muito limitado. A Capcom teve prejuízo, por exemplo, né? Então, o tanto que eles estão tentando apelar para pay-per-view, esse tipo de coisa. Mas a questão é, dá para crescer, entende? Ele não está encerrado ainda, muito pelo contrário, está muito jovem. Conforme a indústria amadurece, o cenário cresce e muita coisa ainda vai mudar. Eu acho que é interessante a gente discutir como que a gente chegou nesse cenário competitivo e tudo mais. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Versi, de qual que é a sua experiência, porque você começou a jogar provavelmente depois de mim, né? Uhum. Mas você entrou no cenário competitivo, e aí eu queria saber dessa sua história aí, como que foi o seu envolvimento com isso, como você viu a indústria se desenvolvendo, né? Vamos contar um pouco de história pra galera, de como é que era e como é que é hoje. Assim, eu comecei jogando Mortal Kombat, né? Eu gostava bastante do Mortal Kombat 9. E eu comecei a conhecer torneios, né, de jogos de luta em geral, na internet com a Evo, né? Vendo vídeos da Evo e tal. E eu achava muito maneiro ali o ambiente, a forma que era mostrado e tal. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que a Evo era o maior torneio, né? Hoje em dia talvez não seja mais, mas na época era o mais importante, era o torneio onde todo mundo queria vencer e tal. E pra mim, na época, só tinha players estrangeiros. Eu não sabia que tinha um cenário no Brasil. Mas aí Uhum. chegou um momento, né, que eu conheci alguns amigos que eram do cenário, né, que jogavam Mortal também. E depois eu fui conhecendo o pessoal do Street Fighter 4, né? Isso foi em 2014, mais ou menos. 2014, 2015. E aí eu conheci, né? Eu comecei a entender como é que funcionava o cenário competitivo no Brasil do Street Fighter 4, né? E tinham torneios na época, né? Tinha já o Fighting Rio, tinha o Treta, se eu não me engano. Mas, em geral, eram torneios pequenos, né? Digamos assim, porque era uma comunidade que era feita offline, né? E o que que acontece? De lá pra cá, a gente viu que mudou totalmente, né? Por quê? Porque hoje virou online, praticamente, né? O competitivo ficou basicamente online. Então, o que que mudou em geral? Primeiro, era muito uma coisa. Ainda tem um pouco disso, mas era mais antes, né? Que era uma coisa de panelinhas, digamos assim. Tinha o grupinho, aí esse grupinho treinava entre si, e aí depois, quando chegava num torneio, eles se encontravam ali, os caras e outros grupos se enfrentavam. E eles tinham muito dessa coisa de informação que poucas pessoas sabiam. Então, por exemplo, eu ia lá, jogava com o CF no Street Fighter 4, descobria alguma frame trap dele. Pô, isso era uma coisa já que não era conhecida pra todo mundo. Tipo, alguém ia conhecer, ia passando pro outro e passando pro outro. Só que hoje é muito difícil isso acontecer porque o online é muito grande. Então, tem até uma coisa que outro dia alguém falou pra mim, eu não lembro quem, mas que faz muito sentido, que basicamente quando sai um personagem novo, por exemplo, em uma semana todo mundo já sabe tudo do personagem, né? Porque sai no Twitter, sai no Instagram, sai no YouTube, alguém lá colocando guia, colocando como que funciona tal coisa e tal. Então, eu acho que isso fez o competitivo crescer bastante também, né? Porque antigamente era uma coisa muito nichada, né? Poucas pessoas iam lá pesquisar, iam aprender japonês para entender o que que o cara lá da live do Japão tava falando e descobrindo sobre os personagens e tudo. E hoje em dia não, hoje em dia
além dos jogos serem muito completos, né? Tipo, o modo treino é muito mais completo do que antigamente. Ainda tem isso, né? Você tem o YouTube, você tem as aulas, nossa, você tem o Twitter, que tem a galera que fica postando, né? Então, eu acho que uma das maiores evoluções do competitivo veio por conta de ser online. Porém, isso também trouxe uma coisa ruim, né? Que é, as pessoas pararam de sair, né? Pra ir em torneios assim, porque a maioria dos torneios são online, né? Uhum. Tem torneios offline ainda, mas não são mais o ápice, não são mais a prioridade do jogo. Igual era no Street Fighter 4, por exemplo. A partir do 5 já começou a virar tudo online, então as pessoas não se conhecem mais direito, sabe? Tipo, não saem pra se ver, ou pra conversar, ou pra compartilhar tech assim, pessoalmente. É tudo por mensagem, ou você vai lá e conhece um streamer e acaba interagindo com ele ali na live e tudo mais, né? E é uma coisa que, pra mim, por exemplo, é um que causou um outro pequeno problema, né? Que, assim, não é tão relevante. Mas antigamente, por exemplo, se um cara quisesse arranjar treta com outro e quisesse resolver no jogo, os dois se encontravam, olhavam um na cara do outro, jogavam e acabava ali, tinha uma provocação e tudo. Hoje em dia acontece tudo online. Né? É muito mais Uhum. difícil você ter essa questão. Tipo, como na internet todo mundo é fodão, né? Todo mundo é corajoso, fala qualquer merda, joga lá, se perdeu, perdeu, não tem punição nenhuma, né? O cara nem toma um teabag na vida real. Então tem tudo isso. Eu acho que. E assim, sobre o jogo competitivo em si, eu acho que sempre teve, né? Sempre teve essas competições. Mas hoje em dia é muito maior, né? Não dá pra falar que não é. A gente, porra, só de ver as premiações, né? 1 milhão lá no Street Fighter, 1,5 milhão no Fatal Fury lá, Shake dando dinheiro a rodo lá pros caras gastar. Então tem tudo isso, mas também tem esse problema, né? Eu vejo como um problema, tá? Que é essa questão de ser tudo online e você não interagir direito com as pessoas mais, né? Acaba Uhum. criando muitas experiências negativas para as pessoas, acaba criando muitas panelinhas com muito bullying, muita coisa, porque na internet meio que você não tem uma punição muito grande com isso e tal. Uhum. E também, assim, as pessoas não ficam tão fortalecidas, né? Porque, como eu disse, antigamente acontecia muito o cara chega lá, o outro vem zoar, vem provocar, você ganha do cara no jogo, acabou a festa do cara, entendeu? Hoje em dia Uhum. já não tem tanto isso, entendeu? Mesmo Sim. se você ganhar, o cara pode ir lá no Twitter e ficar te xingando, tal coisa. Então, Uhum. então, apesar de ser um problema que parece pequeno, eu acho que isso é a pior parte do competitivo hoje. É a Uhum. parte de tudo ser online. Sim. Faz sentido e eu concordo com você. O cenário online ele enfraquece caráter. Vou pegando um pouco ali da minha história, né? Que como eu comentei também no outro vídeo, eu comecei lá no Fliperama e aí eu tô lá jogando The King of Fighters 97. E aí chegou um maluco com o dobro da minha idade, põe uma ficha ali do lado e eu sou obrigado a aceitar que o cara tá entrando contra e eu vou perder dinheiro porque o cara entendeu? Porque o cara quer jogar. E aí eu não tenho alternativa. Eu tenho que ou jogar melhor pra ganhar dele, ou eu tenho que ficar pianinho. Uhum. Não tem muito o que fazer. Então, a gente ficava no sal e tal, não sei o quê, mas a gente acabava até fazendo amigo numa dessas. Sim. Porque às vezes a gente ia lá e enfrentava um cara que o cara era tão bom que a gente parava e ficava vendo ele jogar depois. E a gente ficava lá torcendo pra ver se o cara zerava o jogo. Sim. Sabe? Já aconteceu isso muito comigo. Muito, 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 E o muito. público em volta também, pra assistir as Junto uma lutas, né? galera, entendeu? Tal. É outra história, é outros Tanto 500. que E aí, a Capcom mesmo tentou, né, fazer uma coisa uhum, parecida com o Battle Hub, né? Que sim. você pode ficar lá em volta assistindo a luta e tal. Mas ainda assim, né, você não sente que, né, que você tá ali, É, tá, não é a mesma coisa, né? é uma emulação, mas não tem como, né? Então, existe essa questão do online, ela realmente acaba afetando muito em vários aspectos mesmo, como você disse, né? Os caras vai lá e todo mundo é corajoso online quando é anônimo, né? Então tem vários aspectos assim. E aí agora acho que dá pra gente avançar Uhum. e discutir, porque a gente começa a discutir a questão de como isso influencia no jogador casual, porque na época de fliperama, por exemplo,
a forma de se jogar era uma forma muito de feeling. O jogo, ele era estruturado pra roubar. Uhum. Quando você ia enfrentar os caras e tal, tinha muita roubalheira, mas Sim. também tinha muita coisa que era safe pra caramba. Tipo, um Ken com DP fraco você não punia de jeito nenhum. Né? Era Hoje bem você dá um mais DP fraco, difícil. você morre. Né? Além do que o DP normal era invencível. Então tem muita coisa nesse sentido que acaba evoluindo dentro do gameplay. Para que ele possa migrar para o cenário competitivo, o jogo hoje ele é muito mais estudo do que feeling. Sim. Na época, com feeling e pouco estudo, você conseguia ganhar. Uma boa leitura, você ganhava a partida. E aí, se você tivesse boa leitura e conhecimento do jogo, você era um dos melhores. Agora, hoje, você precisa estudar o jogo. Não adianta ter só feeling. O jogo ele é estruturado, quase que uma fórmula matemática perfeita ali, onde você tem ali, no caso do Street Fighter, por exemplo, o +11, né, que é o número mágico dos frames ali, que você consegue um monte de roubalheira. Mais Então, assim, 42 com safe jump. exatamente. Então você vai sempre procurando esses números específicos para saber o que dá para fazer. Então, com um pouco de estudo ali, você começa a ter uma experiência diferente. E aí, chega num ponto aonde a gente vai ter as tier lists que começam a ganhar força e elas são diretamente influenciadas pelo cenário competitivo. E aí, ó, na época do fliperama, por exemplo, você gostava de jogar de Chun-Li no Street Fighter 2, jogar de Guile, jogar de Zangief, não importa. Você Uhum. vai lá e pega, e às vezes você é um Zangief bom pra caramba que você ganha de um Dalsim, Sim. entendeu? Só que hoje a gente percebe que você entra online, e aí, por exemplo, no caso da Ingrid, né? Você entra online, que saiu, a Ingrid saiu agora, nossa, tem um exército de Ingrid, Sim. né? E tá todo Você- mundo aprendendo a nossa, personagem. você não vê mais Marisa, você vê pouquíssimas Manons, sabe? Aham. E aí você vê ali alguns personagens que quase não aparecem. Em Sim. compensação, Akuma, Ryu, agora a Ingrid, nossa, dá com pau. Então dá pra gente discutir como que essas questões do cenário competitivo acabam influenciando, porque pode não parecer, mas você que é jogador casual, você tá sendo muitas vezes direcionado a escolher o seu personagem com base em opinião que não tem a ver com a sua diversão. Sim. Uma coisa que eu via muito no Street Fighter 4, né, pra trás, no caso, é que as pessoas gostavam muito de jogar com vários personagens, né, Uhum, ou testar vários personagens. Porque o próprio Street Fighter 4, por, de novo, né, não ser um jogo que as pessoas tinham muito acesso a estudá-lo, né, uhum, a frame data e tudo, assim, tô falando mais daqui, né, mas lá no Japão a galera já era mais estudada e tal, mas assim, acontecia muito da galera jogar no feeling também, né? E por conta disso, qualquer personagem cabia na mão do cara, né? Porque meio que você não tá ali, eu vou pegar esse personagem porque ele serve mais pra mim, não sei o que. Não, você pegar porque ele é legal, tá ligado? Tipo, vou uhum. jogar de Dudley. O Dudley é maneiro, tá? Ele tem os 50 aqui, blá blá blá. Aprendi a fazer os combos maneiro. Agora eu vou pegar o Zang, que não tem nada a ver com o Dudley, mas também é legal, porque ele tem a mão verde, ele tem um pilão, não sei o que. E funciona, né? Funciona. Muita gente. Tanto que no próprio Tekken, né? Tem a galera que a gente chama de Mokujin, né? Que são os caras que jogam com Uhum. todos os bonecos. Porque cabe na mão do cara. Então, foi uma coisa que. De novo, né? A gente tem que sempre fazer a ressalva de que a gente não tá falando de todo mundo, né? Sempre tem os caras que até hoje jogam com todos os bonecos, se divertem. Sem dúvida, sem Mas a dúvida. gente tá falando da maioria, né? A gente tá falando do que mudou de fato, né? E essa coisa dos personagens, né? Do não serem tão picados às vezes, tem a influência do competitivo, né? Mas eu acho que a gente também não pode deixar de falar da própria empresa do jogo balanceando esses personagens, né? Digamos assim. Por exemplo, você falou que você vê só a Ingrid no Street Fighter 6, mas não tem Manon e Marisa. Né? Uhum. Mas, em qual patch, né, por exemplo, em qual mudança do jogo que a gente viu a Marisa e a Manon ganhando coisas relevantes, por exemplo? Né? Não teve muito. Então, eu acredito que além da galera mais popular ou os pro players terem ali as escolhas dele
influenciando muita gente, né? Porque você entra na live do Punk lá no Street Fighter V jogando de carinho, você quer jogar de carinho, tá ligado? Sim. Você entra na live do Bolado, você quer jogar de Zang, tá ligado? Uhum. Por quê? Porque você vê o cara jogando bem com o boneco, você quer, porra, caramba, esse boneco faz tudo isso, eu quero aprender a jogar com ele. Mas a empresa também tem influência nisso, né? Então, tem personagens que, infelizmente, eles meio que colocam um limite, né? Uhum. Tem personagens que você sabe que foi feito pra ser piada, ou pra não ser tão competitivo. Um exemplo é o cara da foto aí, o Honda. O Honda é um personagem que ele é bem consistente no que ele faz até. Né? Ele tem um soco médio bom, ele tem a cabeçada lá, a bundada que ele faz, que são fortes e tudo mais. Mas é um personagem que a Capcom claramente não quer que seja o melhor do jogo, por exemplo, entendeu? Então, dificilmente a gente vai ver um Honda. E outra coisa, ele é um personagem que ele não tem um tanto apego... como é que eu posso dizer essa palavra? A galera não tem tanto apego por ele, sabe? De olhar pra ele e falar, não, eu quero jogar de Honda, tá ligado? Não tem muito isso. Entendeu? Então, eu acho que tem 3 pontos aí que a gente pode considerar na hora de falar da escolha dos personagens hoje em dia, né? Primeiro, é a popularidade, né? E acaba... Tem personagens que vão ser sempre populares, o Ryu é um exemplo, né? O Ken e tal, Chun-Li. O outro e também a influência, né, desses pro players, os caras aí que são famosos. O visual, eu acho que influencia muito, né? Você não quer jogar com um personagem que você acha feio, né? Isso é um estudo já, né? Tipo, porra, no próprio Street Fighter 3, eu lembro que tinha gente que não jogava de Yang porque ele era mais feio que o Yun, tá ligado? E o terceiro é o balanceamento, né? O personagem, será que ele é bom? Será que ele vai render na minha mão? Né? E eu acho que uma coisa, às vezes, acaba até ultrapassando a outra, né? Tipo, esse personagem ele é feio, mas ele é bom. Né? Então eu vou jogar com ele, porque todo mundo joga, né? Ou esse personagem ele é muito bonito, mas ele é muito ruim. Mas talvez mas ele é tão bonito que eu vou continuar jogando com ele até ele funcionar na minha mão. Tá ligado? Então tem tudo isso. Eu acho que é uma parada muito legal da gente conversar, né? Porque as pessoas quando estão entrando no jogo, pra mim, assim, quando eu vou ensinar alguma coisa, eu sempre falo, cara, escolha o personagem primeiro, antes de qualquer coisa. Olha todos eles, testa todos eles, brinca com todos eles e vê qual que cabe melhor na sua mão, vê qual que é melhor pra você, se você for, né, querer jogar de forma mais competitiva. Agora, se você só quer curtir o jogo, joga com todos, velho, não tem porquê. Olha o tanto de personagem que tem nos jogos de luta pra pessoa usar um só, né? Mas no competitivo, por que é mais importante você ter um, na minha opinião? Porque você aprende o jogo com esse um, tá ligado? Você meio que, tipo, usa esse personagem pra você aprender tudo, né? Os fundamentos, o avançado e tudo mais, né? E eu queria saber de você o que você acha, por exemplo... Aliás, né, o que você... Como que seria a era dos fliperamas se tivesse um modo treino, por exemplo? Você acha que na época o pessoal iria ficar ali labando todo dia e estudando, né, o jogo e tal? Ou você acha que continuaria da mesma forma? O pessoal ia pegar lá, chegar, jogar ali entre si, acabou, né? Porque além da questão do tempo que você leva pra aprender as coisas, também tem, né, que assim, muita gente que ia no fliperama era gente que tinha dinheiro. Ou gente que saía do trabalho e ia lá jogar. Então o cara não tinha tanto tempo pra ficar lá também. Né? Então tem tudo isso. O que você... Como é que você vê esse cenário se fosse antigamente? Tá. Eu vou contar uma história que eu vi do Daigo. Ele falando, que ele falou em uma live, né? Como é que ele fazia na época? Ele ia lá, comprava 2 fichas, e aí ele dava start nos 2 controles, e aí ele ficava fazendo as coisas com o boneco. Aí a hora que o boneco tava morrendo, ele ia lá e começava com outro controle. Então ele escolhia o mesmo boneco dos 2 lados, e ele ficava treinando as coisas, combo e tal, não sei o que. Ali ele com ele mesmo. Eu não conheço muita gente que fazia isso. Inclusive, é uma coisa bem legal. Isso que ele falou, eu fazia no videogame. Quando saiu, né, a Street Fighter e tal, para Mega Drive e tudo mais, eu fazia isso no videogame. Eu queria aprender a jogar e eu não sabia fazer as magias.
E aí eu ia lá, apertava Start no outro controle e ia tentando fazer as magias pra descobrir como é que era. Então a questão é que antes do modo treino a gente inventava como é que a gente fazia pra aprender, certo? Eu acredito que a variedade ainda continuaria, porque o que influenciava mais na época não era necessariamente o quão bom era o boneco. Porque como era uma coisa mais reservada, mais local, às vezes você era o melhor Zangief do ambiente ali, e aí todo mundo ia achar que o melhor boneco do jogo era o Zangief, entendeu? Porque você ganhava de todo mundo, inclusive de Dhalsim e Guile. Então, veja que algumas questões elas são muito relacionadas a como é que o ambiente local se desenvolve. Mas quando a gente começa a ter uma questão mais global, trazendo online experiências de outros jogadores, até de outros lugares do mundo, né? Você vai jogar hoje Street Fighter, você pode jogar com um cara de outro lugar do mundo se você tiver uma conexão com a internet boa. Então a gente começa a ter mais influência nesse sentido de entender melhor, né? E aí tem também aquela questão de o jogo virar algo que pode ser estudado com mais detalhe, com mais precisão. As empresas sempre fizeram alguns bonecos para serem muito bons e outros para serem muito ruins. Isso daí sempre fez parte. Porque quando a gente constrói um personagem e coloca ele dentro de um jogo, boa parte da construção dele de golpes e tal tem a ver com a história, com o que a gente quer que ele represente. Né? O cara que tá fazendo, o cara que tá desenvolvendo, né? Ele é naturalmente ali um artista, querendo dar vida a um personagem como um escritor dá vida para um personagem num livro, sabe? Então, de uma maneira ou de outra, a gente sempre tenta colocar no personagem aquilo que tem a ver com ele, com a natureza dele. Não necessariamente só elemento de gameplay aleatório. Sim. Né? Então. Acho que o maior exemplo de um boneco que foi feito pra ser forte, sempre vai ser feito pra ser forte, é o Akuma, né? Uhum, exatamente, exatamente. E aí é legal porque o Akuma ele tem muita força, né? Ele tem muito output. E aí você vê nos jogos que sempre tem a diferenciação entre o Akuma e o Shin Akuma, né? Sim. Shingoki, né? Porque qual que é a questão? O Akuma ele sempre vem com prejuízos. Então tem jogo que ele stuna mais rápido, outro que ele tem menos vida. Ele sempre vem com prejuízos, porque a ideia é que para ele jogar, como é que fala, sem roubar, ele tem né? ele sempre tem que se limitar. Sim. Entende? Então isso é introduzido na gameplay de uma forma que eu acho muito, muito legal. A Capcom faz isso de uma forma bem legal ali. Porque, por exemplo, Zangief, né? O cara é um puro músculo, this body of iron. E aí ele acaba sendo o cara que tem mais HP. Né? Então, são ideias que eu acho que são bem, bem interessantes nesse quesito de character design. E aí, a gente vai ter, né, como praxe ali, sempre o personagem que é feito para ser muito bom, sempre o personagem que é feito para ser muito ruim. Mas a avaliação era sempre algo que dependia muito da comunidade, né? Então o Dan, por exemplo, sempre foi um personagem para ser piada. Só que tinha cara que era muito bom de Dan. E aí a galera, nossa, o Dan é forte, sabe? Sim. Em algum lugar isso aconteceu em algum momento, sabe? Eu tenho certeza. Mas é exatamente isso que pra mim é o legal do jogo de luta. Que é quando um cara às vezes consegue mover uma comunidade, né? Tipo, sim, exatamente. Por exemplo, no próprio Street Fighter 3, né, no Third Strike, tem um personagem chamado Q. Só a letra Q. É um cara altão, com uma máscara e um capuz. Ele é ruim no jogo, tá? Ele não é um personagem top tier, porque ele não tem ferramentas muito boas em geral, né? E você precisa de uma reação anormal pra jogar com ele, assim, pra poder dar parry e defender muito bem, porque ele é um boneco super defensivo. Só que tem jogadores do Third Strike, né? Eu vou dar 3 exemplos: o Kuroda, o TM e o Ridley. Que eles pegam o personagem e você já assistiu o cara, você quer jogar com o personagem. Tá ligado? Por quê? Porque ele parece muito forte às vezes na mão dos caras. Mas na verdade não é que ele é muito forte, é porque os caras desenvolveram tanta personalidade jogando com o personagem
que você vai lá e quer jogar com eles também, né? Então acabam surgindo pessoas jogando com o personagem. E não é só isso, o personagem também ele é maneiro. É um personagem que tem um visual maneiro. Então você não quer olhar pra aquele personagem e falar, mano, não é possível que esse personagem é ruim, tá ligado? Tipo. E isso, pra mim, é uma das coisas que se perdeu um pouco, não tanto, tá? Hoje em dia, eu acho que até nem dá pra falar tanto isso assim, mas assim, no offline eu acho que acontecia muito mais de você ver um cara jogando com o personagem e você já poder perguntar ali pra ele as coisas e poder tirar dúvidas, aprender o personagem também, falar, nossa, caramba, esse cara tá jogando muito ali de Oni no Street Fighter 4, por exemplo, ou você via o Snake Eyes jogando de Zang no Street Fighter 4, naquelas torcidas, né, do pessoal lá do local e todo mundo, caralho, meu Deus, olha a virada que ele fez. E hoje em dia é tudo online, tipo, o pessoal mandando, oh, não sei o que, yeah, não sei, só no chat, sabe? E não dá mais aquela sensação de, pô, mano, o cara tá com uma puta torcida. Não, é um monte de gente ali vendo na tela do computador, né? Não quer dizer que não seja a mesma coisa. É a mesma coisa, a ideia tá ali. Só que. É mais fraco. É mais fraco, né? Não dá pra falar que não é. E essa é uma das coisas que hoje em dia, pelo menos no Street Fighter 6, né? Eu acho que pelo menos tá dando uma melhorada. Você vê que tem players no mundo aí que... Por quê? O que acontece? No Street Fighter 5 4, os streamers de jogos de luta não eram tão famosos, né? Eles não tinham tantos seguidores, né? Não todos, né? Alguns só. Mas hoje em dia não, hoje tem um monte, né? Tem o Braef, tem o como é que é o nome o Brosk, né? Tem o Idol. Diaphone, o Idol, o Punk, né? Desses dos estrangeiros. Aí aqui no Brasil tem a Kyuki, né? Tem o Bolado. Então a galera começa a ver mais, né? Ter mais gente fora da bolha do jogo de luta indo lá ver esses caras. E aí o cara, porra, esse cara tá jogando um jogo maneiro, eu vou lá aprender esse personagem dele. Entendeu? Tipo, eu tô vendo aqui o Idol, o Brian F, que é super famoso, e ele tá aprendendo a Ingrid. Eu vou aprender a Ingrid também, eu quero jogar com ela. Então, hoje em dia, eu acho que pelo menos isso tá melhorando um pouco, por conta da popularidade que a galera tá ganhando, entendeu? E como tá saindo muitos jogos de luta, né? Muitos mesmo, né? Parece que teve uma época que foi um hiato, que não tinha jogo de luta nenhum. E aí, do nada, começou a sair um monte, né? Tipo, saiu, ó... Só pra ver uma pequena lista, ó, Mortal Kombat 1, depois o Tekken 8, aí o Street Fighter 6, né, que saiu um pouquinho antes desses, Pocket Bravery, que é brasileiro, vai sair o jogo do Avatar, tem o jogo lá, o Invisible Versus, vai sair o Marvel Topon, tem qual é que é o nome? Tem mais um jogo, o Grand Blue Fantasy Versus, Guilty Gear Strive até hoje tá lançando uma atualização, então olha o tanto de jogo. Né? Under Night in Birth 2. O Under Night 2. Então, assim, é legal porque são jogos que muitas vezes acabam trazendo pessoas de outras comunidades. Por exemplo, o jogo do Avatar. Tem muita gente que assistiu o Avatar, mas não joga jogo de luta, mas o cara vai querer jogar o jogo. Entendeu? E por conta de ser hoje em dia muito aberto, essa coisa de aprender jogos de luta, ser muito mais fácil de você aprender, acaba que até pessoas que nunca jogaram vão conseguir melhorar e jogar num nível de um cara bom, né? Um cara que já jogou há muitos anos. Então, tem tudo isso. Agora, existe também aquele famoso ponto negativo, né, Alanis? Que é os caras que... São alguns pontos negativos. O primeiro é que os caras que passaram a vida ganhando torneio de Street Fighter 2, 3 e 4 não ganharam tanto dinheiro igual um cara que ganhou um torneio de Street Fighter 6, por exemplo. Tem isso, né? E a outra parte que é a questão aquela galerinha que eu não aguento mais escutar, mas antigamente era mais difícil, as pessoas não tinham que treinar mesmo pra ganhar e pra pegar o personagem. Hoje em dia os jogos estão mais fáceis. Sim, os jogos estão mais fáceis. Mas eu acho que como tem pra todo gosto, é melhor, né? Porque assim não fica aquela... Por exemplo, Street Fighter. Eu não gosto tanto do meta do Street Fighter 6. Por quê? Porque eu acho que muito personagem é muito parecido. Faz a mesma coisa. Agora, eu jogo Tekken, por exemplo. Eu gosto muito do Tekken, né? Eu vou lá e pego meus bonecos lá, me divirto. A Reina é totalmente diferente do Paul, por exemplo. Eu jogo com os dois. Às vezes jogo com o Rei Hash também. E eu me divirto, entendeu? Eu jogo o jogo que me diverte, entendeu? Mas aquilo que a gente falou sobre a influência, eu acho que acaba fazendo muita gente
que não gosta do jogo ir jogar ele. E aí Uhum. acaba criando aquela mentalidade tóxica, né? Tipo, cheguei no Street Fighter 6, eu nunca joguei jogo de luta, aí comecei a jogar. Pô, é fácil de aprender, aprendi rápido até, beleza, agora eu caio contra um JP na Ranked, tá ligado? E aí, toda aquela sensação negativa. Porra, mano, você chega, tipo. Eu, por exemplo, tem personagens assim que eu enfrento jogo de luta que vem cena de guerra na minha cabeça, tá ligado? De tão tanto ódio que eu sinto, tá ligado? Mas você imagina. Mas eu sou um cara que já joga há muito tempo, muitos jogos de luta. Imagina a pessoa que nunca jogou, né? Sim. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre como que você vê esse lado positivo da competição online de hoje em dia, de como que cresceu tudo isso. Porque a gente falou da parte mais negativa, digamos assim, né? Que é como que acabou separando um pouco a comunidade e tal, mas como que você vê esse lado positivo que eu comento? Tá. Eu acredito que a separação da comunidade, às vezes não foi nem a questão do online em si, sabe? Isso ajuda a manter a forma como tá, mas eu acho que foi uma mudança estrutural da nossa sociedade, né? A gente teve aí um período muito complicado que acabou criando essa fissura e tá difícil de reparar, e aí o ambiente online ele facilita essa distância. Eu acho que a coisa começa por aí. Mas existe um ponto positivo que é a questão do aprendizado. Então, hoje eu posso jogar com gente de qualquer lugar do mundo e eu posso aprender assistindo outras pessoas, assistindo replays de outros caras de qualquer lugar do mundo, né? Isso é muito legal. É, Mas eu acredito que é sempre uma faca de dois gumes, sabe? Por exemplo, eu posso ver o uma stream lá dos jogadores japoneses fazendo tier list e tal, explicando tudo sobre os personagens, por que aquele boneco é bom, por que ele é ruim e tal, não sei o que. E isso é muito legal, porque a gente tem essa troca de experiência. No entanto, é aí que entra a minha frase de como é que US$ 1 milhão pode influenciar a sua escolha. Até pegando um caso recente, eles estavam fazendo uma tier list e tal, eles colocaram um Sagat no topo da lista, e aí os outros personagens que faziam coisas parecidas, eles falavam, não tem por que escolher isso aqui quando você tem um Sagat. E aí o cara que tá assistindo, ele, pô, verdade. Então eu não vou pegar aquele boneco, eu vou pegar o Sagat. Entende o que eu quero dizer? Então, ó, existe essa troca de influências muito grande, e é por isso que eu falo que o cenário competitivo ele influencia diretamente no casual, porque você ouve esse tipo de comentário e o jogador que é casual, ele quer ganhar. Ele não tá lá. A gente tava numa época que era só para se divertir. Mas hoje o cenário, principalmente dos caras que jogam online, ele é altamente competitivo. Sim. Então você tem esse crescimento da influência dessas opiniões na decisão do cara na hora de escolher o personagem. Qual que é. Mas é como você falou, não vamos falar só do lado ruim. Eu não acho que isso é ruim também, tá? Eu só acho que é inegável essa influência compartilhada. Você joga com quem você quiser. Sim. No fim das contas. Você joga o que você quiser e pelo motivo que você quiser, entende? Agora, a questão é que existe a possibilidade do cara que tá começando, que quer começar a jogar e tal, poder participar de uma Capcom Cup. Sabe? Poder participar de uma EVO, se ele tiver condições de viajar, é óbvio. Mas se ele não tiver condição de viajar, ele pode participar de um campeonato local. Né? O cara mora aqui em São Paulo, tem vários campeonatos locais aqui que o cara pode participar, grandes, né? Conhecer a galera. Você pode jogar, ficar bom e enfrentar os melhores aí do Brasil online, sabe? Então, Toda essa coisa de você vai lá e... facilitar, né, os jogos de luta é pra isso, né? Porque a Capcom É, quer que novos players consigam chegar no nível competitivo, né? sim. Então, o competitivo online, ele permite você, da sua casa, ir lá e enfrentar no Mortal Kombat o Sonic Fox. Sim. Ir lá e enfrentar no Street Fighter a Kyuki, enfrentar o Bolado, sabe? Tem um aluno nosso, inclusive, da DNA, que esses dias aí ele
todos felizes lá que ele mandou um replay lá que ele tava jogando contra o Norte Pedro, Sim. entende? Então, veja que a possibilidade de você ter um online bom, ele também cria oportunidades. Eu acho que esse é o maior ganho. Apesar de tudo, não dá pra negar o ganho geral de todo mundo conseguir jogar com todo mundo. É só você ter uma boa conexão que sem querer você cai com esses caras se você for bom o suficiente. Né? Se você chegar num Legend, no Ultimate, você tá ali no top 0,1% do jogo, você invariavelmente vai acabar enfrentando esses caras. Sim. Entende? Então, e antes você precisaria saber onde ele mora, qual Sim. fliperama que ele joga, e ir lá. Entende? Lá Não jogar. tinha o que fazer. Né? Então, eu acho que a questão do online e o crescimento do cenário competitivo, né, por meio de partida ranqueada, cria grandes oportunidades para os jogadores. Eu acho que essa é a maior experiência de todas, né? Uhum. Tudo isso, né, que a gente falou vale para qualquer jogo, né? Não só o jogo de Uhum. luta em si, né? Você poder crescer num jogo, ser visto pelas Uhum. pessoas e tal, né? E conseguir chegar naquele nível. Em algum momento você vai conseguir chegar se você continuar praticando, né? Tem que Uhum. treinar direitinho e tal. Sim. Agora, também tem um outro ponto, Alanis, que eu queria comentar, que é sobre isso que eu falei da influência dos pro players, principalmente, né? E Uhum. com o jogo, né? E Uhum. com os players novos, que é a questão do caráter, né? Por quê? Uhum. Existem muitos streamers, né, que são legais, vão Uhum. ensinar coisas, mas tem outros também que não te ensinam porra nenhuma, né? Você vai chegar lá Uhum. na stream e o cara, tipo, vai estar cagando pro chat ali, ou pra você que pede alguma ajuda. E assim, acontece. Não tem como controlar, não tem como. Mas eu acho que é legal a gente sempre passar essa ideia, esse aviso, né? Pra quem tá começando, saber filtrar quem sabe passar a informação e quem não sabe, né? Por quê? Porque Sim. se você chega, por exemplo, numa live e o cara tá lá falar, esse personagem aí, ele é free win, qualquer idiota que pega ganha com ele e tal, não sei o que. Você já tá impondo uma mentalidade tóxica em quem tá te seguindo, né? Uhum. Porque você chega já com a. Porra, eu nunca joguei jogo de luta, eu vou começar aqui. Aí eu escuto isso, o que que eu penso? Quando eu perder pra esse personagem, eu sei que é só o personagem, a culpa não é minha e é Uhum. total do cara que tá pegando ele. Só que a gente tem que lembrar que a escolha é sua, né? Tipo, todos Uhum. os personagens estão no jogo disponíveis para você usar. Uhum. Então, a partir do momento que você cria essa coisa de tal personagem é muito quebrado, eu não consigo ganhar dele e tal, não tem como ganhar. Pô, beleza, tem personagens que são realmente muito fortes, né? Uhum. Não tem como disputar. Mas, em geral, dá para você aprender, né? Dá para Sim. você lidar com a coisa. Principalmente nesses jogos atuais, né? Os jogos atuais, eles são muito mais balanceados, bem balanceados do que os antigos. Por Sim. exemplo, né? Você vê lá, o Street Fighter 6, por exemplo, qual que é o metagame? Porra, Uhum. olha o tanto de boneco bom que tem no jogo, tá ligado? Ryu, Mai, Terry, Akuma, Ingrid, o JP, tá ligado? Tipo, Helena é boa também. Então tem, pra mim, né, pelo o Zangief é ok, né? Tipo, é bem melhor do que em outros jogos. O Gaio é bom. Então tem personagens ruins? Tem, né? Como a gente falou lá antes na conversa. Lily, que É, é ruim. a Marisa, por exemplo, tem personagens que são ruins. Mas não quer dizer que eles são impossíveis de vencer. Não quer dizer que você vai pegar um Exatamente. boneco e vai ser impossível vencer com ele, né? Exatamente. Só quer dizer que você vai ter mais dificuldade, principalmente no competitivo, porque eles não foram modelados para vencer certas matchups com facilidade, né? O Zangief, por exemplo, ele tem um Exatamente. monte. Ele é um boneco que é super forte. Você vai ver lá os replays lá, Kobayan chegando em final toda hora, o Júnior chegando em final, Bolado ganhando aqui no Brasil. Mas, se você pegar o personagem, você vai perceber que ele tem fraquezas. Ele tem Uhum. lados ruins, ele tem matchups ruins. Pô, enfrentar um JP com ele é um pesadelo. Entendeu? Uhum. Mas não quer dizer que seja impossível, né? Sim. Porque o fighting game, assim como qualquer jogo competitivo, não é pura matemática, né? Não é Uhum. pura. Igual o que o pessoal fala, o futebol é uma caixinha de surpresa. Pô, jogo de luta também. Né? Uhum. Pode chegar em algum momento o cara surpreender. A diferença é que tem menos chance, né? Uhum. Obviamente. Assim como, por exemplo, tá tendo a Copa do Mundo agora, né? Uhum. Ontem teve Espanha e Cabo Verde. Cabo Verde Uhum. nunca jogou uma Copa. A chance de Cabo Verde ganhar era minúscula, zero praticamente.
Eles empataram 0x0, mano. O goleiro lá pegou todo, tá ligado? E conseguiram levar pro 0x0 contra a seleção que é Uhum, praticamente a favorita. Então o jogo de uhum, luta também é assim, né? Quantas vezes a gente não tem aquelas histórias do cara que é desconhecido e ganhou do cara grandão e tal? Porra, o Mena, né? O Mena uhum, surgiu do nada e ganhou a porra da Copa do Mundo do Street Fighter 2 vezes ainda, uhum. Sim. né? Então, sempre tem como, né? Sempre tem como. Independente se for mais difícil ou se não, a escolha é sua. Você pode escolher aquele personagem, mas tenha a noção de que existem pessoas tóxicas e não deixe elas imporem esse pensamento em você pra você não começar mal, né, Alanis? E tem o outro lado também, porque, por exemplo, né, igual eu via no começo lá do Street Fighter 6, né, porque o DJ é um boneco que a vitória, como é que fala, é free win, né, mas aí às vezes o cara tá aprendendo e ele se sente mal, porque ele fala, nossa, o boneco é tão bom assim, eu não tô conseguindo sair do Gold, eu não tô Então, conseguindo cria uma pegar o pressão na Silver. pessoa, né, cara? Pois é, isso é muito ruim pro jogador. Porque no fim das contas, a gente não pode esquecer, é um jogo de videogame. A gente tá com um negócio pra se divertir. É pra passar um tempo, sabe? Tem gente que segue isso daí como profissão? Sim. Da mesma forma que o cara que joga futebol segue como profissão, da mesma forma que eu, que programo tanto por hobby quanto pra trabalho, entende? Então, tem muita coisa nesse sentido que é, você pode tanto fazer por hobby quanto para trabalhar. Fighting game hoje acaba sendo uma fonte de patrocínio, uma fonte de renda, então tem muita gente que acaba seguindo carreira profissional nesse segmento. Mas você que tá jogando na tua casa, você não é esse cara. Entende? Você não tá ali vestindo uma camisa de um patrocínio e tudo mais, tá? Abrindo um outro parênteses aqui. Parênteses não, desculpa. Não, só Abri, cortando rapidinho, é, mesmo se você tiver, não deixe tanta pressão tomar conta da sua cabeça, né? exatamente, exatamente. Ainda mais Diversão por acima de tudo. opiniões alheias, né? De caras aleatórios e tal. Para. Né? Se fosse assim, o Kobayan não tava jogando de Zangief. Entendeu? Ele tava pegando qualquer outro boneco, porque todo mundo. Ele tinha pego o Sagat, sabe? Porque. Não, porque Zangief. Não, mas eu gosto do boneco, velho. É da hora quando você coloca o cara no canto e ele tem que ficar adivinhando até o fim da vida. É a sensação que ele quer, é o tipo de jogo dele, é o que ele gosta de fazer. Entende? Então, porra, Marissa, nossa, difícil pra caramba abrir o cara, mas na hora que a mão entra, meu amigo, entendeu? Então, assim, é tão legal esse tipo de coisa. Eu acho que o jogo tem que ser guiado principalmente por isso, sabe? E aí, segmentando ainda a questão dessa influência, né, de patrocínio, a questão profissional, isso também gera um ponto que eu acho negativo para a comunidade, que é a questão das provocações e de coisas que antes acontecia e hoje não pode mais. Por quê? Porque hoje quando você está representando uma bandeira, que seja de qual empresa for, né, um Bradesco da vida, alguma coisa assim, as empresas elas impõem um certo tipo de comportamento. E, queira ou não, o público acaba absorvendo esse tipo de comportamento. E aí eu vejo, principalmente lá fora, vários comentários de que a comunidade de fighting game ela tá ficando cada vez mais frágil. Então você tem situações onde o player vai lá, arranca a camiseta, joga no outro, e aí o maluco vai lá e quer punir o cara que jogou a camiseta por agressividade. Meu, foi uma camiseta, sabe? Tipo, não machucou, não fez nada, né? Ah, a gente tinha muita zoeira e muita provocação local ali no tete a tete, os caras jogando e o maluco zoando o cara do lado ali, entendeu? E a gente acaba tendo uma diminuição desse tipo de coisa. A gente tem uns pop-offs ainda ali, a galera levanta, tá? O punk ainda levanta antes do especial acabar, né? Manda um Are You Nervous pro Shao Hai, esse tipo de coisa ali. Só que é, a gente vê cada vez menos esse tipo de comportamento que é divertido. Porque tem uma coisa que tudo se resolve dentro do jogo. Sim. Você não pode resolver fora do jogo. Isso é fundamental. Então, a comunidade ela foi criada dessa forma. Você ia lá, você ganhava do cara, você zoava ele, ou então não, independentemente, né? E era tudo na esportiva. E aí um ponto era, se você tem algum problema com isso, a gente resolve no jogo.
Sim, se não entendeu? for Aí, uma coisa, né, ofensiva de verdade, exatamente, né, tipo exatamente. assim, Não se o vai cara xingar a mãe não. do cara, né? Se o cara não tá ali falando alguma coisa pessoal, coisa do tipo, eu sou totalmente a favor, né, de tipo, Uhum, teabag dentro do jogo, tá ligado? Ou o cara, sei lá, levantar da cadeira antes pra gritar, pô, eu sou foda, não sei o que. Isso é legal, né? Isso é uma coisa uhum, legal. E é uma coisa que tem no futebol e as pessoas gostam, né? Se você uhum, for ver, né? Tipo, no futebol tem muita marra também. uhum, E funciona bem. Eu acho que no jogo de luta também deveria funcionar, porque é uma coisa que não tá ofendendo ninguém, não tá machucando ninguém. E é uma uhum. coisa do jogo, porque se o cara faz isso, fala um monte e perde, fica aquela coisa. O cara ainda. Tipo, o outro cara ainda sai como um herói do negócio, entendeu? Pô, a Uhum. gente nunca veria, né, aquela história do. Do Filipino Champ lá contra como é que é o Puta, nome do cara O mesmo? Kane Blue River, Blue né? River, isso. Porque o Filipino Nossa. Champ, ele não tava sendo ofensivo, ele estava sendo um filho da puta no jogo mesmo. Ele tava falando, não, você não vai ganhar nunca, não sei o quê. Você tava falando coisas relacionadas You're a. free, you're É, free. você é um oponente frio. Ele até deu um round de graça pro cara, não sei o quê. E o cara foi lá e virou, mano. E foi muito da hora, tá ligado? Tipo assim, o cara Uhum. venceu um vilão, né? Tipo, quem não gosta de wrestling, né? Pois Ou é. de histórias de herói e vilão, né, em geral. E eu acho que isso acaba deixando de acontecer se as pessoas limitarem muito, né? Essa parada da provocação e tal. De Sim, novo, se for ofensivo, é óbvio que a gente tem que criticar, mas quando não é, quando é só, tipo, trash talk mesmo, falando do jogo e tudo mais, eu acho que tem que deixar rolar. Pra mim tem. Né? E é uma sim. coisa que o próprio Casual poderia, né, se divertir fazendo isso. Porra, não é possível que ninguém na infância, né, não tinha aquele primo que jogava com você e falava merda quando ganhava, tá ligado? O cara sempre tem, né, o primo mais velho ou alguém que joga com você e fala. Pô, a gente Nossa, já aprende desde cedo, né? Isso aí. eu tinha. Putz, eu jogava com meu primo Alex, né? Ele que me ensinou a jogar jogo de luta, ele que me levava nos fliperamas e tal. E aí, ele me zoava pra caramba, entende? E Uhum. aí eu ficava, para de apelar, sabe? Essas coisas assim, né? Aham. Coisa de criança. E aí eu já tô aqui, sabe? Amo o jogo, sabe? Eu acho que é uma cultura incrível, Uhum. né? Foi um meio que eu cresci nesse meio. Então, ele, tipo, não morri por conta da zoeira, sabe? E eu fui zoado pra caralho, entendeu? Não foi Uhum. pouco, não. Então, eu acredito que é algo que faz parte da comunidade. A gente vê uma influência sim. Não dá pra criticar os caras, sabe? Porque afinal de contas eles estão sob contrato, né? Uhum. Mas eu acho que quem. A galera que não tá jogando sob contrato não precisa segurar a mão, entendeu? Pode Sim. zoar mesmo, entendeu? Brinca, sempre de forma muito saudável, sabe? Eu acho que isso é fundamental, né? Eu vi uma vez um post de um time zoando o outro time, Uhum. né? Era um post lá que envolvia Sidney Sweeney e tal, não sei o quê. E aí ele falava que o outro time era um time bunda, né? Sim. No post lá. Aham. E a galera saiu, nossa, moendo, sabe? Ah, porque vocês são antiprofissionais e não sei o quê. E eu olhei aquilo e falei, mano, como assim? É provocação. Tipo, na minha época, a Sony. A Sony não, desculpa. Na minha época, a SEGA fazia propaganda de TV zoando a Nintendo, Sim. sabe? Falava que o Mega Drive era um carro de Fórmula 1 e que o Nintendo era uma Kombi. Entendeu? Zoava mesmo. Então, Tinha aquele jogo, Earthworm Jim, não sei se você já jogou, que tinha sim, que sim, o sim, trailer sim. dele era uma provocação, né? A Pois SEGA e é. a Nintendo, se eu não me engano. Sabe? Então, para, mano. A Sabe? Pepsi, né, fazendo trailer anti Não Coca-Cola. é. Então eu acho que, sabe, tem essa questão que a gente precisa aprender a olhar pro, pra comunidade ali e resgatar um pouco da diversão, diminuir a pressão, Sim, sabe? Tendenciar mais para esse lado, porque esportes é um negócio muito legal. É oportunidade para muita gente. Só que a gente não pode correr o risco de acabar com o aspecto saudável dele. sim. Isso a gente não pode, isso a gente tem que lutar com todas as forças para impedir. Porque a gente deve sim manter sempre a comunidade alegre, saudável,
divertida. Tem coletâneas de vídeo ali de momentos da FGC que são hilários, de provocações e tudo mais. Do cara ir lá zoar. E aí o maluco vai lá, vira. E aí ele só vira, quietinho. E a hora que ele ganha a partida, ele vira e começa ele zoar o cara, sabe? Sim. Então esse é o tipo de coisa que eu acho sensacional. E que a gente não pode perder nunca, porque é o espírito da FGC, na minha opinião.